Olá, cervejeiros e cervejeiras! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cerveja com Ricardo Naif. Hoje eu vou trazer dicas valiosas para favorecer, para ajudar a você beber de uma forma mais confortável, para você conseguir perceber com mais facilidade os aromas e os sabores das cervejas. As cervejas, na sua grande maioria, elas têm dois tipos de fermentação que são as que a gente mais encontra, né? Que são as lagers e as ales. As lagers, normalmente, na sua grande maioria, principalmente quando elas são claras, elas são cervejas que elas normalmente não trazem tanto aroma e tanto sabor por conta da fermentação. Porque as leveduras lagers, elas normalmente trabalham a fermentação exaltando somente o aroma e o sabor dos insumos que foram utilizados, no caso o malte e o lúpulo. E como as lagers normalmente são cervejas mais discretas em relação ao aroma e o sabor, né? As claras principalmente, que é no caso a Pilsen, a Lager, que são as que a gente está mais acostumado a beber no dia a dia, né? Elas ficam assim um pouquinho mais difícil para quem está começando a perceber esses aromas e esses sabores. Agora nós temos a família das ales. As ales ou ales, né, como são escritas, como vem escrito nos rótulos, elas já são leveduras que elas favorecem a fermentação, gerando um subproduto de fermentação. Então, as leveduras ales, elas normalmente favorecem, na sua grande maioria, exaltando os aromas e os sabores e trazendo aromas e sabores de coisas que não foram adicionadas na cerveja, de insumos que não foram colocados na cerveja, né? Por exemplo, esses aromas e esses sabores de coisas que não foram adicionadas, né, de insumos que não foram adicionados na cerveja, são justamente o que a gente chama de subproduto de fermentação. Então, no caso de uma American IPA, né, ou American IPA, como falam, né, normalmente, a gente não adiciona o maracujá, porém, o aroma do maracujá ele vai estar presente. Por quê? Porque a levedura, na hora da fermentação, ela aproveitou a citricidade que existia no lúpulo que foi utilizado, e essa citricidade normalmente por exemplo, nesse caso de frutas cítricas amarelas, elas vêm aparecendo. Não foi adicionado o maracujá, porém o maracujá vai estar presente porque ele faz parte de um subproduto de fermentação dessa levedura ale. Agora, o conforto que eu disse no começo do vídeo que eu traria para você estar bebendo, percebendo esses aromas e sabores de uma forma mais tranquila, é justamente uma dica de copos coringas que vocês vão poder estar utilizando para essas cervejas. Normalmente, cada cerveja ela vem normalmente acompanhada, né, com a indicação, principalmente dependendo de onde você for beber, né? Se você for beber, por exemplo, numa casa especializada, num restaurante especializado, normalmente eles vão apresentar a cerveja que você pediu com o copo adequado para você estar bebendo, para você perceber da melhor forma esses aromas e esses sabores. Mas como às vezes a gente tem acesso a esses rótulos, mas está em casa e não tem acesso aos copos direcionados para cada cerveja, então eu estou trazendo aqui essa dica
de copos, que são 2 copos com um terceiro adicional, que provavelmente você vai ter em casa esse. Se não tiver, fica fácil de conseguir, tá? O primeiro deles é esse aqui. Ele é um estilo, é um copo que eles chamam de Floripa, é o modelo do copo. Esse copo, eu gosto muito dele, inclusive eu avalio cervejas, eu faço análise das cervejas que vem para eu analisar aqui, para eu avaliar, com um copo bem parecido com esse que eu ganhei na minha formatura de sommelier. Mas esse aqui vai atender muito bem, por conta do formato dele. Então ele vai conseguir atender tanto as cervejas lagers, que são cervejas que não vêm tão encorpadas com esses aromas e sabores, principalmente as claras, né? Porque a gente tem exemplo de lagers, só que são as mais escuras, que ela já vem com aromas e sabores mais presentes, que fica mais fácil de quem está começando estar percebendo. Mas as claras, elas vão serem recebidas muito bem por esse modelo de copo, assim como qualquer outra cerveja também. As mais alcoólicas, né? As ales, que são as mais escuras, ou as mais claras das ales também, só que elas vêm com um aroma e um sabor mais aflorado, justamente por conta do subproduto de fermentação que eu havia comentado. Então esse copo vai estar bem adequado para você estar utilizando. Isso aqui encontra em supermercado, em lojas de varejo, é facinho de comprar esse modelo de taça. E o legal é que ele vem com essa parte aqui, que a gente, se tiver em pé, bebendo num evento, alguma coisa, ele acaba que não esquenta a cerveja com uma facilidade maior por a gente estar segurando no corpo do copo. Então a gente segura aqui no pé do copo, fica muito mais fácil, né? Eu tenho aqui esse outro que a gente chama de tulipa. Tem gente que chama tulipa aqueles mais retos e compridos, mais altos, que normalmente é servido o chopp e a cerveja em restaurantes, né? Só que a tulipa é essa justamente por conta de lembrar o formato da flor tulipa, tá? A mesma coisa, ela vem com o pezinho aqui, pra gente, com a base do copo, né? Pra gente estar segurando, favorece muito. Esse tipo de taça, para cervejas mais complexas em relação a aroma e sabor, eu acho ele mais adequado. Porém, ele vai servir para qualquer tipo de cerveja, né? Como eu havia falado, mas para as mais alcoólicas e as mais complexas, que vêm com um buquê de aroma e de sabores ali mais aflorados, ali mais presentes e mais diversificados, esse copo, por conta do formato dele, que ele vem mais bojudo na parte de baixo e ele dá uma fechadinha na parte de cima e ele dá uma pequena aberturinha aqui bem leve, um ângulo bem leve, ele vai favorecer a gente perceber, né, esses aromas e esses sabores na saída do copo, tá ok? Uma dica que fica, que às vezes você serve a cerveja e quando você serve, ela às vezes você não consegue pegar ali aquele aroma e sabor, principalmente para quem está começando, né? Então, uma dica que fica aí, a gente tampa a boca do copo e a gente dá uma rodada com essa cerveja dentro do copo. Em seguida, a gente puxa os aromas e os sabores, eles vão vir, os aromas principalmente, né? Nesse caso, ele vai vir mais aflorado, o aroma, na percepção, por conta da agitação que você fez e da carbonatação que ele vai exalar. Ali ele vai colocar esse aroma para você perceber com uma facilidade maior. Depois, mais para frente, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como vocês vão estar fazendo, para estar todas as técnicas, né, que eu utilizo, para vocês estarem percebendo, né, sentindo esses aromas que vêm nas cervejas aí, nas cervejas especiais. Então esse copo é muito indicado. Essa daqui é o formato de tulipa mesmo. Se você pedir tulipa em algum lugar,
eles vão te entregar aquele copo que a gente está acostumado a ver, que é chamado de tulipa. E na realidade você vai pedir a tulipa com o formato da rosa, da flor, tá ok? E a gente tem o nosso tradicional e multinomeado, né, que tem vários lugares aí, ele tem vários nomes, que é o nosso tradicional copo americano. Esse copo americano, ele tem um formato que ele vem com uma capacidade menor de quantidade de cerveja, porém, o fato da gente estar acostumado a utilizar ele no dia a dia, deixa a gente muito mais integrado com ele. Então, às vezes, se você não tiver nenhum outro copo, quer dizer, nenhum desses dois copos que eu apresentei primeiro, ou um outro adequado, esse aqui você vai ter um aproveitamento muito melhor de aroma e de sabor por conta do costume que você já tem com ele normalmente, do que, por exemplo, você pegar um outro copo que não seja adequado, como, por exemplo, aqueles de uísque, que eles já são totalmente cilíndricos, mais bojudo, né? São maiores, né? Então, esse aqui vai atender bastante. Eu já fiz alguns testes com cervejas complexas, assim, com cervejas mais alcoólicas, cervejas que são mais aromáticas, que vêm com ali aromas e sabores ali mais presentes ali e mais complexos, e eu gostei dele. Ele, claro que ele não vai ter a serventia de um copo adequado, mas para a gente ter um conforto ali para estar bebendo bem em casa, esse daqui vai te atender bem, tá ok? Então fica a dica desses 3 copos. Para quem não se inscreveu no canal, eu peço para que se inscreva para estar ajudando o canal a crescer e a gente levar os vídeos do canal aí para mais pessoas, tá ok? Muito obrigado aí. Até o próximo vídeo. Valeu!